Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o Conor McGregor. Afinal, hoje é aniversário do Notório. E vamos comentar, né? Debater um pouco aí, conversar um pouco sobre ele. E fazer um exercício aí pra gente pensar se ele deve realmente voltar a lutar, né? Ele que demonstrou interesse em lutar no evento do ano que vem, na Casa Branca. E vamos discutir aqui, vamos fazer nossas projeções, vou dar minha opinião e vamos fazer esse exercício aí de uma futurologia sobre ele. Então, se você está curtindo o canal e ainda não for inscrito, se inscreva. Se você é novo, se inscreva. Ative o sininho, que eu estou lançando conteúdo sempre aqui no canal. Dê um like no vídeo para me ajudar e compartilhe esse vídeo aí com um amigo que você sabe que curte UFC, que curte MMA. Bora para nossa resenha. Então, hoje é aniversário do grande Conor McGregor, né? Ele que já tem 4 anos que está afastado dos octógonos, né? E não faz uma luta. Desde aquele fatídico dia, né? Em que ele quebra a perna ali contra o Dustin Poirier. E se distanciou ali do octógono, se distanciou de competições. E desde então a gente só teve notícias dele, né, em diversos outros ambientes, né, e polêmicas também, né, não podemos nos esquecer. Felizmente, muitas notícias dele aí de arrumar brigas em baladas, né, a gente também teve aquele caso ali de abuso que ele fez ali contra uma menina ali na Irlanda, lá em 2018, um caso ali, para quem leu um pouco sobre, para quem tomou um pouco de contato ali com o caso, sabe que foi um caso bem pesado, bem complexo. Então, infelizmente, nos últimos anos, né, a gente só tem tido notícias negativas sobre ele. E eu, particularmente, ele, no auge dele, ele foi meu lutador preferido, eu gostava muito dele, admirava demais ele. Até porque, né, aquela era uma outra fase dele, né? A gente via ali quando ele chegou no UFC, até ele se tornar duplo campeão, o foco que ele tinha, a determinação que ele tinha e o quanto ele se dedicava, né? Ele se dedicava para melhorar e tá sendo um lutador mais completo, um lutador com maior qualidade, né? E tanto que isso fica provado, né, com tudo que ele apresentou no octógono naquela época, né? Ele venceu o Chad Mendes, que na época lá era um dos melhores pesos-penas ali do UFC, e um jogo totalmente desfavorável para ele, né? O Mendes, que era wrestler, ele venceu o Dustin Poirier, né, para quem se lembra. Ele fez o que fez com o José Aldo, né, nocauteando o José Aldo em 13 segundos. Aquele dia foi um choque para mim, porque eu realmente achava que aquela luta seria muito mais parelha. Inclusive, né, eu tinha até um receio ali, achava que o Aldo realmente ia ganhar. E não imaginava, né, que aconteceu o que aconteceu. Depois ele teve aquela rivalidade lá que foi divertidíssima, né, contra o Nate Diaz, né? Onde ele perde a primeira luta, depois ele volta e consegue se restabelecer, consegue se colocar ao lado da vitória novamente. Depois ele se torna duplo campeão contra o Eddie Alvarez, que para mim talvez seja a maior exibição de um lutador numa luta valendo cinturão, porque o que ele fez com o Eddie Alvarez naquele dia foi surreal. Ele bateu muito no Eddie Alvarez, ele parecia estar levitando ali no octógono de tão boa que foi aquela apresentação, controle de distância dele, batendo, saindo, usando chutes, conseguindo contra-atacar no tempo certo. E depois, durante 2 rounds ele foi construindo o nocaute, né? E no segundo round ele consegue fazer aquele nocaute lindo, né? Um monte de bomba, né, que ele jogou pra cima do Eddie Alvarez. E ele fez história naquela noite. E depois, né, ele foi lutar boxe contra o Mayweather, né? Que faturou muito dinheiro. E dali em diante, pra mim, ele já começou a mudar muito a postura dele em relação a treinos, em relação a foco, a dedicação, tanto que foi tirado dele, né, o cinturão, tanto dos leves
quanto dos penas, né? Tanto que o José Aldo voltou a ser campeão depois que o UFC tirou o cinturão do McGregor. E do cinturão dos leves também, ele teve que acabar ficando vago, né? Aí o Khabib se tornou campeão contra o Al Iaquinta, né? E aí ele volta, né, para fazer a luta contra o Khabib, que pra mim é a maior rivalidade da história do UFC. E ele perde, e dali em diante foi mais queda ainda para ele. Aí ele, né, disse que tinha se aposentado, aí ele volta, fica em frente ao Cerrone, aí depois fala em aposentadoria de novo, e aí depois ele volta mais uma vez, perde pro Dustin Poirier, e depois tem o fatídico dia, né, que ele se machuca, e, né, depois disso, né, na recuperação da lesão dele, foi um tempo ali de muitas promessas, né, de promessa de voltar, de promessa de fazer grandes lutas, de ainda tentar uma corrida por título ainda, e só que isso infelizmente só ficou no campo das palavras, né? Porque o comportamento dele é totalmente diferente, né? Porque a gente vê ele toda hora em festas, toda hora em eventos, toda hora bebendo, e queira ou não, se você é um atleta de alto nível e você escolheu isso, você tem que fazer sacrifícios, entendeu? Não dá pra você querer se tornar um campeão do UFC e você tá dia sim, dia não, em baladas, né, em eventos toda hora, né, e ainda mais bebendo pra caramba, né, e a gente sabe, né, que também teve um uso de outras substâncias, né, e o que contribui ainda mais para deixar ele afastado do octógono, né. E a gente até teve uma esperança, né, que ele ia voltar, né, quando foi anunciado a luta dele contra o Michael Chandler no ano passado. E nas vésperas da luta ali, ele teve um problema ali no dedo do pé, né, que ele quebrou o dedo, e aí ele saiu da luta, mas mesmo ali, quando a luta ainda estava de pé, e a gente via ali que ele não estava com uma postura ali de quem estava treinando constantemente, de quem estava se dedicando para isso. Então, algumas pessoas até, inclusive eu, já imaginava que a luta parecia que ia estar por um fio de cair a qualquer momento, e foi o que aconteceu, né? E aquela lesão no dedinho dele ali acabou sendo unir o útil ao agradável, né? E agora, novamente, né, ele, quando o Donald Trump anuncia, né, o evento na Casa Branca, ele, na hora, né, sai nas redes sociais ali, falando que pode contar com ele mandou mensagens para o Dana White, criou uma imagem na inteligência artificial ali, dele encarando o Michael Chandler, dando a entender que possivelmente seria o adversário dele ali num eventual retorno dele. E só que eu realmente não acredito na volta dele. Eu acho que ele não tem mais a motivação para isso. Eu acho que ele de verdade não quer mais estar nesse meio. Ele, infelizmente, você vê ele na semana passada lá no evento do Bare Knuckle lá, ele chamou toda a atenção para ele, né? Ele foi o destaque do evento, né? Ele fazendo uma apresentação super enérgica ali, e vamos ser sinceros, né? Ali claramente ali ele parecia sob efeito de substâncias ali tóxicas ali, a gente sabe. Inclusive tem até um take dele na hora que ele tá um pouco afastado ali, e ele limpando o nariz ali, olhando para cima, juntando as mãos assim. Você vê claramente que a pessoa estava entorpecida ali, e me desculpa, cara, você tá planejando lutar daqui um ano. Eu sei que assim parece muito tempo, um ano e tudo mais, mas na situação dele, que não luta há 4 anos, que não tá treinando com o mesmo empenho, já seria o ideal, porque ele já tivesse dentro da academia, treinando, fazendo toda a parte de grappling, toda a parte de striking, cuidando do cardio, focando ali na parte de musculação dele para estar fortalecendo. Ele já deveria começar a cortar certos tipos de substâncias em que ele
vai colocar no seu corpo, devia estar descansando ali para começar a recuperar o corpo, né? Para estar numa condição física boa. E muito pelo contrário, ele está em outra fase da vida. Ele, como eu disse, né, no evento do Bare Knuckle, ele estava dessa maneira, né? Depois ele até teve uma encarada lá com o Mike Perry lá, que ele fala pro Mike Perry que o Mike Perry vai dançar com o patrão. Totalmente maluco, né? Totalmente ensandecido naquele momento. A gente até acha graça, né, assistindo esse tipo de coisa, né? Porque realmente é hilário, né? Você olhar algumas coisas que ele faz ali, o jeito que ele aparece ali nesses eventos ali, dá uma energia, né? Que é até cativante, né? E você dá risada, né, das coisas que estão acontecendo ali. Mas para um atleta profissional ali, para você disputar ali uma luta, tá num grande evento e competir em alto nível e ainda querer vencer, você precisa de muito mais. E você tem que evitar essas distrações, você tem que estar 100% comprometido na sua missão, porque é difícil, cara, não é um esporte para qualquer um. Eu acho que a luta, né, a arte marcial e especialmente o MMA é o esporte mais difícil que existe, sabe? Você tem que ter uma capacidade mental ali, um controle emocional muito grande ali, muita coragem, só para você estar ali na academia treinando, evoluindo, depois subir no octógono ali, sabendo que vai ser uma noite difícil, né? Porque também você tem um adversário ali também que tá correndo atrás dos objetivos dele ali, que vai vir para cima, que vai trazer o que ele tem ali, vai machucar, entendeu? É um esporte complicado. E então não me parece que ele está numa posição em que ele está muito preocupado com isso, né? Porque se a gente comparar ele, por exemplo, na época que ele ia... Eu não tô nem dizendo na época assim que ele ia lutar, sei lá, contra o José Aldo ou contra o Eddie Álvares. Não, se você pegar ele ali na primeira luta dele contra o Dustin Poirier, ou quando ele foi enfrentar o Dennis Siver naquele Fight Night de Boston, totalmente focado, totalmente comprometido. As únicas coisas de eventos assim que ele participava eram eventos do UFC mesmo, para promover a imagem dele, para estar promovendo as lutas e tudo mais. Porque no restante do tempo ele estava descansando, estava treinando, estava evoluindo, estava comprometido a conquistar o sonho dele, que era se tornar campeão. Então você vê que hoje é um abismo de diferença entre aquele McGregor e o McGregor de hoje. Eu nem estou dizendo assim que ele precisava, o que ele precisa, ter o mesmo empenho, a mesma mentalidade da época, mas se você quer realmente competir, você quer realmente lutar, você tem que estar mais dedicado, você tem que estar focado na sua missão. E ele não tá, né? Infelizmente, né? Como eu disse, né? Além do evento do Bare Knuckle aí, que ele apareceu transtornado, ele teve um evento recente lá na Irlanda, que o 50 Cent estava lá também. Então, você vê realmente que o cara tá numa outra fase, né? Ele tá curtindo o dinheiro dele. Não tô dizendo que tá errado, cada um tem suas escolhas, ele tem todo o direito de aproveitar o dinheiro dele, afinal foi fruto de tudo que ele construiu e do suor dele, do mérito dele. Ele é um grande lutador, um dos maiores da história também. Porém, o que eu só estou dizendo, né, estou pontuando que existe uma diferença e uma distância muito grande das coisas que ele fala que ele quer fazer, que é participar desse evento na Casa Branca, quer lutar, quer vencer, quer chocar o mundo de novo, do que ele realmente faz. As atitudes dele não condizem com o que ele disse, infelizmente, porque a gente sabe que se ele realmente quisesse, ele poderia ter feito muito mais pelo esporte, muito mais pela carreira dele, ele poderia ser muito maior. Inclusive, o Conor McGregor ainda será um dos lutadores que participará ali de um dos episódios meus ali de Psicologia MMA, que tem bastante coisa para falar sobre o caso dele e tudo mais. Aí eu vou estar fazendo um estudo mais profundo ali na teoria e vou fazer algumas pesquisas sobre ele, vou assistir lutas novamente, entrevistas, coisas que ele dizia ali na época e comparar também com coisas que ele faz e diz hoje. Acho que vai dar um episódio bem legal. E se você quer acompanhar isso futuramente, já se inscreve no canal, ativa o sininho,
deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que você acha, se o Conor McGregor ainda deve voltar a lutar, se ele vai lutar ali na Casa Branca, com quem você acha que ele vai enfrentar. Eu realmente acredito que ele deve enfrentar o Michael Chandler, se acontecer, mas eu, sinceramente, já deixo minha opinião aqui e digo que eu não acredito na volta dele, infelizmente, porque realmente é um lutador muito bom, é um lutador diferente, mas ele está na minha visão, em uma outra fase da vida dele, e não é uma fase que deixa ele comprometido com o mundo da luta. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, comenta aí o que vocês acham que ele vai fazer, compartilhe o vídeo e até amanhã. Tamo junto!